Tá bom. Bem, primeiro, boa noite aí a todos. Obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um tema que acredito que seja bem importante aí, né, para a residência de vocês. Eu queria dizer que é uma grande honra para mim, um prazer enorme estar fazendo parte desse time, né, desse grupo aí desse projeto que é importante para a vida de vocês, né, para a carreira profissional de vocês, e é importante também para a população aí de Campo Grande, que com certeza, né, todas as frentes de trabalho desse projeto vai fazer grande impacto aí na vida das pessoas, tá? Estive aí recentemente em Campo Grande, adoro cada vez que eu vou. Dessa vez eu trouxe algo de Campo Grande, acabei tomando uma insolação, então cada vez que eu me coço, acabo me lembrando aí de Campo Grande, então achei, dessa vez pelo menos eu trouxe um souvenir. E assim, aqui em São Paulo tá uma chuva o dia inteiro, tá frio pra caramba, então dá um pouco de nostalgia aí dos dias que passei em Campo Grande, tá? Bem, agradecer o Daniel Sorans, agradecer todo o time aí da coordenação da residência, tá? O que eu me programei para falar vai ser um pouco desenho de estudo. Eu sei que o Daniel já fez uma aula, né? Ela foi super bem avaliada, e a ideia aqui não é repetir toda a aula, é só sedimentar alguns conceitos que eu acho que vão fazer link com os outros temas, tá? Na sequência, um overview assim de alguns conceitos de epidemiologia, tá? Que a gente não pode abrir mão, assim, quando a gente pensa em desenvolver algum trabalho científico, alguma pesquisa. A evidência científica, algo mais prático, tá? E depois tentar dar algumas pinceladas, alguns conselhos, algumas dicas aí em relação ao projeto de pesquisa, tá? Sou médico de formação, médico de família, né, de formação, e fiz mestrado, doutorado em epidemiologia, e agora estou fazendo pós-doutorado na UFRJ, em inteligência artificial, com o professor Medronho, o que é bem bacana também, para quem quiser se aventurar nessa linha de pesquisa depois. É bacana porque ele une um pouco assim da epidemiologia mais clássica, junto com outras ferramentas aí que estão se desenvolvendo muito rapidamente. Muito bem, eu espero contemplar os temas e que seja proveitoso aí para vocês, tá? Gosto sempre de recomendar, de indicar alguns livros, alguma literatura, tá? Alguma bibliografia. Para desenho de estudo, acho que, pelo menos os que eu usei mais, né, para pesquisa quantitativa, então foi esse delineando a pesquisa clínica. Não é a minha praia a pesquisa qualitativa, né, no campo das ciências sociais, mas quem é a referência, né, em relação a esse tipo de estudo, esse desenho de estudo, é a Minayo, né, a Maria Cecília Minayo, e esses são os dois livros aí, talvez, mais conhecidos, pelo menos que eu mais conheço dela, tá? Mas eu não vou me aventurar a tecer muito comentário sobre a pesquisa qualitativa. Só retomando, então, eu sei que vocês já estão se programando aí, já estão se organizando, e alguns já estão provavelmente em alguma fase mais avançada até, mas assim, a primeira questão quando você vai escolher o tipo de pesquisa que você vai fazer, a primeira divisão é se ela vai ser qualitativa, né, e usa ferramentas muito diferentes assim da pesquisa quantitativa, né, que seriam os estudos epidemiológicos, tá? E a quali quantitativa, ela junta um pouco, né, de cada uma delas, então junta um pouco, usa ferramentas aí
é, né, da pesquisa qualitativa e aplica algum questionário e procura fazer alguma medida de forma quantitativa. O próprio nome diz, né, a pesquisa qualitativa ela tem um caráter mais subjetivo, ela está em busca, geralmente, mais do conteúdo, né, do que da forma propriamente dita. A pesquisa quantitativa, ela procura ser o mais fiel possível com o conjunto de dados, de números, de indicadores que você coleta, né, e tenta não influenciar tanto a pesquisa, o resultado, né, da pesquisa, porém, tanto uma quanto outra sempre vai ter algum tipo de viés, tá? E o importante é você entender quais são os possíveis vieses, né, da pesquisa qualitativa, da pesquisa quantitativa, e saber lidar com eles, tentar minimizar ao máximo aí esse tipo de viés, tá bom? Dando sequência, só colocando de uma forma bem resumida aqui, né, esses tipos de estudos epidemiológicos, eles se separam, então, em observacionais e experimentais, tá? Os observacionais, você não faz nenhuma intervenção propriamente dita, tá? Você vai estar observando só o comportamento, assim, daquilo que você está estudando, e ele se divide aí em alguns tipos de estudo, tá? Que pode ser o mais utilizado, provavelmente, por vocês, para quem for seguir em estudo epidemiológico, vão ser os estudos transversais ou seccionais, que o Dr. Daniel Sorano já abordou, né, com vocês. Provavelmente ninguém vai usar os demais ali de coorte ou caso controle, mas dentro dos observacionais, eles são os estudos que têm mais robustez. Então, porque eles permitem fazer uma associação, né, entre a causa, estabelecer um nexo causal, né? Então, por exemplo, será que você fumar leva a câncer de pulmão? Né? Então, se você quer fazer esse tipo de inferência, você tem que usar estudos mais robustos, como coorte ou caso controle. Tá? Se o evento é raro, né, você usa geralmente um caso controle. A coorte, você acompanha as pessoas ao longo do tempo, né, e geralmente são mais longos. Como vocês têm um deadline aí muito apertado, né, para fazer o trabalho de conclusão de vocês, muito provavelmente vocês vão acabar fazendo estudos transversais que são mais rápidos e mais baratos. Lembrando que tem os estudos ecológicos, tá? Que eles não usam, né, o indivíduo como unidade de análise, tá? Eles usam populações e, por exemplo, estudo de tuberculose, taxa de cura de tuberculose, você pode usar populações, né, georreferenciadas e utilizar no nível de um bairro, por exemplo, de um setor censitário, de uma cidade, né, e tentar estabelecer correlação entre, por exemplo, a cura, né, para a tuberculose e a expansão da atenção primária, por exemplo, que foi o desenho que eu fiz na minha tese de doutorado, né? Usei análise espacial para fazer esse tipo de correlação, tá? Então, eu usei estudo ecológico, ok? E os estudos experimentais, né, apesar de parecerem mais difíceis, eles não são impossíveis de serem feitos, especialmente um estudo quase experimental. Eu vou trazer um exemplo depois de uma orientanda minha, lá no Centro de Saúde dos Ingleses, lá em Florianópolis, tá? Ela fez o TCC dela, um estudo quase experimental. Foi a Maria Eduarda Valim, tá bom? Bem, na sequência, depende da pergunta que vocês querem fazer, né? Se você vai manipular ou não, só vai observar. Se você randomizou ou não a tua população, se você vai trabalhar com um grupo, com um indivíduo. Essas perguntas, essas questões, eu acho que tem que ser muito bem
trabalhadas para vocês poderem chegar na pergunta, né, e no desenho, qual o melhor delineamento de pesquisa da conclusão, do trabalho aí de conclusão de residência de vocês, tá bom? Se você vai fazer uma fotografia, né, como estudo transversal, ou se você vai acompanhar ao longo do tempo, enfim, se o desfecho já aconteceu e você vai avaliar de forma não concorrente, ou seja, de forma retrospectiva, ou se você vai fazer de forma prospectiva, tá? Que é chamado de concorrente. Tudo isso vocês já viram, né, na aula aí do Daniel. Só recapitulando, então, tem duas formas de estimar, né, para você responder a tua pergunta, ou você vai estimar uma frequência, por exemplo, a prevalência, né, de diabetes nos pacientes assim atendidos por vocês, prevalência de utilização de DIU, por exemplo, e etc. Tá? São outras perguntas possíveis aí, e aqui a gente está falando muito dos estudos transversais e também dos estudos ecológicos. Tá? Quais parâmetros que eu uso? Proporções ou taxas? Posso usar médias, posso usar desvio padrão para dar uma ideia, né, de amplitude ou de variabilidade, né, que são as medidas de dispersão. Tá? Geralmente, a amostra ela tem que ser representativa da sua população. Então, se você faz um estudo, né, que estima a frequência, você tem que calcular aquele famoso N amostral, qual o número da tua amostra mínima para que ela possa representar as demais pessoas da população, certo? E outra forma, né, são aqueles estudos analíticos ali, tanto a coorte quanto o caso controle, que você procura estimar efeitos causais, né? Você procura uma causalidade. Por exemplo, inatividade física, ela causa diabetes? Um novo tratamento para diabetes é melhor que o antigo ou não? Tá, e aqui ele pode ser tanto estudo observacional quanto estudo experimental, tá bom? A amostra, ela não é necessariamente tem que ser representativa, e às vezes, como nos casos, em caso controle, a amostra que você utiliza é intencional, ou seja, você seleciona a tua amostra dos controles para que eles sejam comparáveis com os seus casos. Eu estou vendo que tem 15 pessoas aqui na sala de espera. Não sei quem que aprova. Se eu que tenho que aprovar, acho que não, né? Enfim, muito bem. Quanto à manipulação, então, se ele pode ser experimental, pode ser observacional, a gente já falou disso. Aqui, um resuminho muito didático, assim, né, em relação aos estudos epidemiológicos, tá? Se eu manipulo a exposição, tá? Ou seja, é um estudo experimental, ele não é observacional, e se eu randomizo, ele é um experimento, tá? Se eu não randomizo, ele é um quase experimento. Ou seja, aqueles experimentais, estudos experimentais, a diferença entre um experimental puro e um quase experimental é se eu randomizo ou não a minha amostra. E se eu não manipulo, ele é observacional, simples assim, tá? Em relação, ainda se ele é individual ou em grupo, tá? Se eu randomizo e é individual, é experimento, e eu posso fazer ainda um ensaio numa comunidade. E se eu não randomizo, ele é observacional, tá? Individual. E se eu não randomizo e é em grupo, ele é ecológico, tá? É outra forma de falar a mesma coisa. Outra tabela aqui de comparação que pode ajudar vocês para vocês se enxergarem, é isso, o tipo de pesquisa que vocês estão buscando se enquadra em qual desses tipos, tá? Então aqui, coorte, caso controle transversal, eles usam uma pessoa, né, um indivíduo, né, como sua unidade de análise ecológica. Então, é um conjunto de pessoas. Se eu seleciono, como que eu seleciono? Como que eu classifico essa minha população? Tá? Uma coorte
de acordo com a exposição, que eu começo o estudo, eu seleciono a minha população a partir da exposição, né? Geralmente ele é prospectivo, ou seja, ele é concorrente, o estudo começa com as pessoas sob algum risco, você separa se pessoas que têm risco, pessoas que não têm risco, e você acompanha ao longo do tempo para ver se elas vão desenvolver uma doença ou não, tá? E se ele é feito num corte só, né, que seria o transversal, ou se é em mais de um, e qual o parâmetro mais utilizado, né? Para a coorte, geralmente é o risco relativo. Caso controle é a odds ratio, tá? Que é a multiplicação lá daquela tabelinha 2 por 2. E transversal você pode usar tanto o odds ratio quanto a razão de prevalência, e o ecológico geralmente se usa odds ratio. A amostra, se ela é representativa ou não, né? Na coorte não precisa ser, no caso controle intencional, e no transversal ela tem que ser representativa, tá bom? Mais uma vez, só um resumo, não estou me aprofundando muito, porque vocês já tiveram isso, ok? Aqui é uma forma de, enfim, detalhar mais os estudos. Eu vou passar mais batido aqui em relação a isso, porque isso tudo vocês já viram, mas só para exemplificar, né, para sedimentar aqui, por exemplo, eu quero correlacionar o peso ao nascer e desfecho mortalidade, tá? E então, assim, vou separar uma população abaixo de 2.500 gramas, que seria meu ponto de corte, ou acima de 2.500 gramas, ou seja, prematuridade, né? Ele foi prematuro ou não, e aí eu vou avaliar se quantos evoluíram para óbito, quantos não evoluíram, em cada um dos dois grupos de exposição, e aí eu vou ter aquela eu vou extrair daí qual parâmetro eu quiser, geralmente é o risco relativo que se utiliza, tá bom? Aqui o uso de cocaína, por exemplo, e prematuridade, mesma coisa, se a gestante usou ou não cocaína, e a criança se teve prematuridade ou não, tá? Enfim, vamos avançando. Isso tudo eu vou deixar para vocês, talvez complemente aí um pouco a aula que o Daniel fez. Indo direto a alguns conceitos de epidemiologia, para depois a gente entrar propriamente dito na medicina baseada em evidência, no outro tópico, tá? Esses são os 3 livros, além, claro, do livro do professor Medronho, né, que eu acho que é uma referência daquela epidemiologia clássica, tá? Esses 3 livros, na verdade, foram muito utilizados no doutorado ali do IESC, tá? De epidemia. Então, quem fizer mestrado, doutorado lá vai usar muito esse tipo esses 2 livros, especialmente, né? Tanto o Rothman quanto o Galeia, tá? O Sandro Galeia. Esse livro, Epidemiology Matters, ele é um livro que estava online, 100% disponível, inclusive, atualmente. Hoje eu fui pesquisar, e a Oxford, né, que é a editora, tanto de um quanto de outro, os 2 livros é Oxford, a Oxford tirou do ar e agora ela comercializa, né? Você tem que assinar, enfim, para ter acesso ao conteúdo, tá? Inclusive as aulas de todo o doutorado foram baseadas, estavam disponíveis na plataforma online. Quem quiser se aprofundar e conhecer, ter esse livro, é só mandar para mim que eu posso disponibilizar, tá bom? E a epidemiologia clínica, eu acho que é um livro assim que eu carrego desde a minha faculdade, né? Eu tinha um grupo de pesquisa que a gente parecia tipo aqueles encontros assim religiosos, sei lá, que você ia ler a Bíblia. Eu me reunia com um grupo de amigos aí que a gente lia capítulos aí desse livro de epidemiologia clínica. Ele é fantástico, assim. Ele traz os conceitos com uma aplicação mais prática para o dia a dia
especialmente para o médico, assim, que traz questões mais clínicas, então mais aplicadas, tá bom? E aí traz todos aqueles conceitos de sensibilidade, especificidade, medidas de frequência e tudo mais de uma forma não tão clássica, não tão entediante, muitas vezes, assim, que a epidemiologia clássica passa a ser, né, com muitas fórmulas, muitos conceitos, tá bom? Ele é muito mais aplicado. Então, assim, trazendo aqui a população é fundamental que você defina, né? Se você está avaliando assim, que tipo de população, se você está usando tua população de estudo, que representa, é um extrato aí do teu universo de amostra inteiro, né? Então eu posso ter grupos dentro desse universo amostral, grupos diferentes, certo? Que fazem parte de uma base populacional, tá? E que tem que representar uma população externa. Ou seja, à direita, nesses quadrados, está representando o que seria uma validade interna do estudo, tá? Será que os resultados que eu encontrei na minha população de estudo representam a minha base populacional? Será que eu não tive vieses, né, durante o desenho do meu estudo e durante a execução do meu estudo? Isso é validade interna. E a outra pergunta, que é muito importante, será que o resultado que eu obtive no meu estudo, ele se aplica para uma outra população externa, em outro país, em outra cidade, enfim. Isso se chama validade externa, certo? E eu fazer uma pesquisa por fazer não agrega muito, a não ser a experiência de desenvolver e passar por todas essas etapas, né? Mas hoje em dia o que se valoriza mais é a aplicação daquela pesquisa que eu estou desenvolvendo. Então ela tem que ter uma utilidade, ela tem que ser reprodutível também, tá bom? E aí a população ela pode ser muito usada, né? Então, com doença ou sem doença, ou com o desfecho que eu quero e sem o desfecho que eu quero, tá? Exemplo aqui, das 100 pessoas do meu universo amostral aqui, 20 são doentes. E por que eu uso a amostra? Porque os estudos, se eu tivesse que usar um censo, ou seja, pegar toda a minha base populacional, seria um estudo, eles até são feitos, né? O IBGE faz estudos, tem várias pesquisas sendo feitas, conduzidas aí com a base populacional. Ainda assim, o IBGE utiliza a amostragem, tá? E claro que ainda assim é uma pesquisa, é um censo, né? Você procura pegar representar toda a tua população. Mas por que você usa a amostra? Porque é mais barato e é mais rápido. Você tem que pesquisar em menos pessoas, certo? Dependendo do teu tipo de estudo, você vai ter que utilizar uma população com número amostral maior ou menor, tá? Dependendo se ela tiver que ser representativa ou não, certo? E isso tudo é levado em consideração no momento que você desenha a tua pesquisa, tá bom? E uma população, então, é uma coleção de indivíduos, óbvio, não tem nenhuma novidade aqui, certo? E ela tem pelo menos alguma característica, tá, que une essas pessoas, seja uma questão que torna elas parecidas, tá? Seja por localização geográfica, se esse for o teu desenho, né, o tipo de estudo, né, de análise espacial, por exemplo, ou, por exemplo, um conjunto de estudantes, por exemplo, né, tem algumas variáveis, algumas características que assemelham essa tua população de análise, tá bom? E ótimo. Dependendo do tipo de desenho que você fizer,
você vai poder, ele vai influenciar, né, essa população que você selecionar vai influenciar na análise dos seus dados, como você interpreta esses dados e como você pode generalizar esses dados. Então, definir a população, o primeiro passo, ele é fundamental. E aqui, exemplo, você pode fazer estudos assim até abaixo do, né, com zoom maior do nível individual, exemplo no nível celular, subcelular, enfim, vários tipos de pesquisa, especialmente né, ciências biológicas utilizam, tá? Você pode ter um indivíduo, que é o mais comum, comunidade de análise, e você pode ter grupos de família, você pode ter grupos de trabalho, município, estado, continente, enfim, nível global, por exemplo, para entender a pandemia, por exemplo, você pode fazer estudo né, global, tentando generalizar aí para a tua população do mundo inteiro, tá? A pandemia recente, né, do Covid é um bom exemplo aí de população a nível global, tá bom? Aí as variáveis, normalmente elas vão formar indicadores, certo? Que esses indicadores eles podem ser binários, como exemplo, aquelas variáveis que são dummies, que a gente chama, né? Exemplo, o paciente tem tuberculose, sim ou não? Sim é 1, não é 0, tá? É binário. E aí você utiliza esse tipo de variável, de indicador, enfim, para toda a tua população de análise, tá? Eles podem ter uma sequência que tenha hierarquia, tá? Então a gente chama de ordinal. Exemplo, você está utilizando faixa salarial, tá? Então o primeiro extrato, menos de um salário mínimo, ele tem uma ordem. A segunda ordem é de 1 a 2 salários mínimos, de 2 a 3, mais de 3 salários mínimos. Se vocês entendem que se você inverter essa ordem, como você apresenta e analisa os dados, você vai influenciar completamente a tua análise. Então, são variáveis ordinais, tá? Ou elas podem ser contínuas, como variáveis peso, né? Peso ele é contínuo, altura ele é contínuo, mas você pode transformar também uma variável contínua e classificar ela, né? E colocar peso, sei lá, de 50 a 80 quilos, 80 até 120 quilos, mais 120 quilos, enfim. Isso, muitas vezes, você faz depois. Geralmente, e aqui fica uma dica para quem for estruturar um questionário, estruturar as variáveis, procurar fazer sempre contínuo, quando for possível, tá? E aí depois você classifica como você quiser, porque fazer o contrário você não pode, certo? Se você classificou de uma forma e for tentar reclassificar, você não consegue mais, tá? Então, como nível de escolaridade, tá? Você pode usar, por exemplo, sei lá, analfabeto, né? Não estudou, por exemplo, anos de estudo, tá? Seria uma forma melhor de perguntar quantos anos você estudou, do que perguntar, já classificar. Você estudou da primeira à quinta série, da quinta até o segundo grau, do segundo grau até, enfim, a faculdade. Depois você não consegue reclassificar, tá bom? E aqui exemplos, né, de indicadores aí, mortalidade, qualidade de vida, escolaridade, etc. Tá? E a exposição, certo? Se ela for uma exposição aguda, se ela é uma exposição crônica, se ela varia no tempo ou não, tá? A duração dessa exposição, isso é muito importante, por exemplo, no tabagismo, tá? E aí a forma como você pergunta também quantos anos que a pessoa fumou, tá?
para você tentar correlacionar com qualquer outro desfecho, né? A forma como você pergunta, como você classifica, faz toda a diferença. E a melhor forma, talvez, pelo menos aqui eu recomendo assim para calcular, né, tabagismo, seria anos maços. Então, perguntar quantos maços ou quantos cigarros por dia, em média, a pessoa fumou e durante quantos anos, tá? E aí depois você consegue classificar da forma que você bem entender, tá bom? Muito bem. E aí tem o efeito cumulativo também do cigarro, tá bom? Um conceito importante, certo, é o risco, certo? É uma proporção, ele varia de 0 a 1, tá? E expressa geralmente uma probabilidade, tá bom? Por exemplo, qual o risco de adoecimento, certo? Numa população que fuma mais de 30 cigarros, né? Ou, sei lá, 1,5 maços por dia, certo? Vezes 30 anos. Então, seria 45 anos maço, tá? Então, uma população que fuma mais de 45 anos maço, qual é o risco delas desenvolverem câncer, por exemplo, de pulmão, certo? Você vai fazer um estudo ou de corte ou estudo de caso controle, tá? E você tentar encontrar qual é o risco, então, de quem fuma e quem não fuma, tá bom? E, por exemplo, a gente encontra 2,5, o risco de 2,5. O que significa isso? Que as pessoas que fumam 45 anos maço, elas têm 2,5 vezes maior chance de ter câncer de pulmão quando comparadas com as pessoas que não fumam, tá? É mais ou menos isso. Então, ele traz... É uma estimativa, é uma probabilidade, tá bom? E ele pode ser também, né, não só de morte, de coisas ruins, mas também de coisas boas, como, por exemplo, você ter o fator protetor, certo? Exemplo, o tabagismo, se você pegar alguns estudos aí, for avaliar, você vai ver que pessoas que fumam, elas tendem a ter um fator de proteção, ou seja, elas tendem a ter menos risco para Alzheimer do que as pessoas que não fumam. Ah, tá, mas agora a gente vai... você está sugerindo, então, que as pessoas fumem para não ter Alzheimer? Não, óbvio que não. Mas ele é um achado, né, não é... Enfim, tem alguns fatores protetores também aí em relação ao tabagismo, em relação aos outros fatores de risco, tá? De exposição, certo? E aí, o risco, ele é traduzido muitas vezes pela incidência, certo? O Daniel com certeza falou, né? Incidência, então, ele tem a ver com casos novos. Exemplo, aqui uma população do primeiro ano... Oi, alô? Aqui a população, então, no primeiro ano, tá? Eu tenho 20 pessoas, certo? 10 pessoas mais representadas ali por uma cor mais escura, né? Um preto. Elas são etilistas e 10 não são etilistas, tá? Não tem nenhum doente, certo? Esse é meu baseline. Ao longo do tempo, eu vou acompanhando as pessoas. No ano 2, nós tivemos 3 doentes. 2 foram no grupo de etilistas e 1 foi no grupo de não etilistas. E assim vai, tá? No ano 2, nós tivemos mais 3 novos casos, certo? E totalizando aí 6 doentes. No ano 4, nós temos já 13 doentes, 7 casos novos em relação ao ano 3. Então, assim, qual foi a incidência em 4 anos? São 13 pessoas,
certo? Então, 13 marcados aqui com X, que representa os doentes, em relação aos 20. Então, assim, o risco de desenvolver a cirrose hepática nessa população aqui que a gente estudou de 20 pessoas foi de 65%, tá? A incidência em 4 anos foi de 65%. Que mais? Então, risco tem a ver com evolução ao longo do tempo e com casos novos. E aí, outro conceito importante é a questão de pessoa-tempo, tá? Um exemplo é câncer, tá? Então, a gente é exposto durante alguns anos ou algum tempo, X tempo, tá? A algum fator de risco, e eu vou analisar, por exemplo, essas 20 pessoas, o quanto que cada uma representou para o estudo, tá? Como um todo, em termos de tempo, certo? A primeira pessoa, ela chegou até o ano 30, por exemplo, né? Um estudo aqui hipotético que analisaram 40 anos, por exemplo, algum fator de risco e o desfecho, certo? E essa pessoa, no ano 30, ela morreu, tá? A segunda pessoa, ela ficou os 40 anos e não teve nem a doença, nem, enfim, não teve nenhum desfecho, tá? O caso 3, a pessoa abandonou o estudo. E eu não sei se ela ou morreu ou teve, enfim, o desfecho que a gente está analisando, certo? Então, cada pessoa dessas vai contribuir para o estudo com um período, tá? E, no final, a gente soma todos esses períodos, tá? Todos os casos, então, que desenvolveram aquele desfecho sobre o total de tempo que todas as pessoas contribuíram para o estudo. Isso, traduzindo, é uma taxa de incidência, tá? Alguns de vocês, dependendo do tipo de estudo que vocês fizerem, vocês vão estar utilizando esse tipo de indicador, tá bom? Então, o numerador normalmente é o número de casos novos, tá? E o denominador é a pessoa-tempo acumulado, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são esses 8x, tá? Que temos aqui. Sobre o denominador, somando cada tempo que cada pessoinha dessa aqui, das 20, contribuíram para o estudo, tá bom? Principais medidas, tá? Então, nós temos medidas de frequência, medidas de associação e medidas de impacto, tá bom? E aí depende do que você quer estudar. Se você quer estudar uma prevalência, por exemplo, prevalência de o uso de, enfim, de smartphone para, enfim, para autocuidado de saúde. Pronto. Você pode fazer um estudo transversal, por exemplo, e ver quantas pessoas da tua população de estudo utilizam aplicativos, por exemplo, para fazer o autocuidado, tá? Agora, eu quero saber a incidência de uma Covid, por exemplo, a incidência de Covid no ano de 2020 na população que eu estou estudando, tá? É uma medida de frequência. Medida de associação, geralmente eu estou associando, como eu falei anteriormente, só para repetir, eu estou associando um fator, né, de um risco, uma exposição, tá, a um desfecho. E aí eu quero encontrar essa associação, tá? Exemplo, tabagismo, câncer de pulmão, tá? Dependendo do tipo de estudo, como eu mostrei anteriormente, você vai usar ou risco relativo, odds ratio, ou razão de prevalência, que é utilizado nos estudos lá transversais, tá bom? E medidas de impacto, que daí começa a tornar um pouco mais complexo o entendimento. Mas, assim, nós temos um risco atribuível, tá? Ou redução de risco absoluta de risco. Eu posso tentar identificar algum fator de risco e ver
por exemplo, no risco atribuído proporcional, o quanto daquele percentual de pessoas que desenvolveram a doença, o quanto que é relacionado àquele fator de risco em especial, tá bom? E aí eu posso usar individualmente, posso usar para a população em geral, tá? Então, acho que não vem ao caso detalhar muito, é só para dar um overview mesmo. Já falamos bastante de associação, tá? Geralmente, a associação, eu quero saber o quanto que é essa magnitude dessa diferença, tá bom? E, na verdade, aqui está errado. O valor nulo é igual a 0, não é 1, tá? Ele é 0 aqui. E aí eu quero ver o odd ratio. Não, desculpe, é 1, exatamente. Voltando, é 1, sim. Eu quero ver o odd ratio. Eu dei o exemplo lá da razão de chances, por exemplo, do estudo de prevalência que eu faça, tá? E eu não quero acompanhar essas pessoas ao longo do tempo. Eu quero simplesmente correlacionar tabagismo versus câncer. Não é um bom tipo de estudo, só estou dando um exemplo aqui, certo? E aí, utilizando esse odds ratio, se ficar em 1, significa que não teve diferença entre os dois grupos, os expostos e os não expostos, tá? Se ficar acima de 1, quanto mais acima de 1, maior a associação positiva entre o fator de risco e o desfecho. E quanto menor, né, do que 1, então 0,0 alguma coisa, eu vou estar... ele passa a ser um fator de proteção. Ele está... a magnitude de associação é alta, porém, ele passa a ser um fator de proteção, certo? E aqui um risco relativo, como é que a gente calcula? Tá? Que é razão de risco. Então, assim, eu divido o risco de pessoas expostas sobre o risco das pessoas não expostas àquela doença. Se vocês lembrarem aquela famosa tabelinha 2x2, tá? Em que eu coloco a doença na vertical e os expostos à exposição, sim ou não, na horizontal, e faço essa notação aqui, o A, B, C, D, certo? Então, seria A sobre AB sobre C mais D, ok? Só resgatando conceitos que vocês já tiveram. A ideia é só dar um overview mesmo, ok? E aqui, exemplificando aquele exemplo, tá? Então, eu pego, ao longo dos 4 anos, naquele exemplo que foi dado, vejo assim, expostos, tá? Quantos foram expostos e quantos não foram expostos. Somando tudo, tem que dar 10, né? Porque eu tenho 10 bonequinhos pretos aqui, certo? Só que dos 10, vocês podem observar que 8 deles têm um X, ou seja, eles adoeceram. Então, eu coloco ali no A, na casinha do A, 8. Não expostos, eu vou colocar, desculpe, não doentes, eu coloco 2. Não expostos, tá? Que são os cinza claro. E eu vou colocar 10 pessoinhas também, somando tudo, só que 5 delas ficaram doentes, que são com X, sobre os 5. Vocês lembram que é A sobre A mais B, então, assim, seria 8 sobre o total de expostos, certo? E quantos doentes eu tive sobre o total de não expostos. Dividindo isso tudo, o risco relativo é 1,6. Ou seja, as pessoas que foram expostas a um fator de risco aqui, elas têm 60% maior chance de desenvolver uma doença quando comparadas com os não expostos, ou 1,6 vezes mais chance, tá bom? Que seria a mesma coisa de falar. Já falei isso, risco maior do que 1, então indica que o risco é maior em expostos que não expostos, menor do que 1, ele é menor em expostos do que não expostos, ou seja, fator de proteção. Tá? Odds ratio é o que provavelmente vocês vão utilizar na sua maioria para quem for optar
por desenho epidemiológico, né, de estudo epidemiológico. Odds ratio, ele é chamado também de razão de chances, tá? Ele é um pouco diferente, não vou entrar muito profundamente aí no, né, detalhamento, mas basicamente o que você faz? Ele é até mais fácil de calcular, você multiplica A vezes D sobre B vezes C, C vezes B, tá bom? Claro, seguindo a mesma notação que está aqui nessa tabelinha 2 por 2, tá bom? E razão de chances, então, é muito utilizada em estudos transversais, tá bom? Ou estudos ecológicos. Você não pode, uma coisa que você não pode utilizar é risco relativo. Aí está errado. Eu posso usar risco relativo no estudo de coorte ou no estudo de caso-controle? Posso. Posso usar o odds ratio no estudo de caso-controle ou no estudo de coorte? Posso. Posso usar risco relativo no estudo transversal? Não. Eu só posso usar odds ratio ou razão de prevalência. Tá bom? Medidas de diferença. E aqui colocando tudo junto. Tá bom? Então, assim, só uma colinha para quem quiser, né, enfim, escolher qual é a sua medida, né, que você vai estar buscando aqui, certo? Então, um estudo experimental, ele pode usar tanto razão de risco, razão de taxa, odds rate, pode usar risco atribuível, e você pode usar, não pode utilizar a razão de prevalência, não pode utilizar diferença de prevalências. A coorte é muito parecida. Caso controle, a diferença é que o caso controle, então, você pode usar menos, você tem menos opções. Você pode usar ali ou odds ratio ou risco atribuível, tá? Transversal, pode usar odds, pode usar razão de prevalência, e essa diferença de prevalências também. E ecológico, geralmente se utiliza odds e utiliza diferença de prevalências. Falando de validade dos estudos, certo? Então, você tem aí tanto um erro que pode ser sistemático, aí ele é um viés, que a gente chama, tá? E aí ele acontece de igual forma para toda a tua amostra, tá? Toda a tua população de estudo. Então, o estudo é enviesado, e aí a validade interna ela acaba sendo comprometida, ou você pode ter um risco aleatório, tá? E aí, ou variação na tua amostra, certo? Ao acaso, eu estou errando, né, a medida de associação, o resultado que eu encontrei, tá? Ele tem a ver com a precisão, e o erro sistemático ele tem a ver com a validade, tá bom? Especialmente a validade interna, né? Se tem viés ou não no estudo. E a validade externa, eu já falei antes, né, que se eu posso generalizar ou não o meu estudo, tá? Esse é um desenho muito clássico, você vai encontrar em quase todo livro aí de epidemiologia, o livro do Fletcher também, e esse do Galeia também foi de lá que eu tirei, tá, esse desenho. Então, assim, o primeiro exemplo ali do alvo, né, para ficar mais fácil de entender, ele é um estudo válido e preciso. Por que preciso? Eu acertei muito próximo as bolinhas, tá? Eu não dispersei muito, então ele é preciso. E ele é válido porque eu acertei o centro do alvo, certo? O segundo exemplo, ali da esquerda para a direita, ele não é válido porque eu não acertei majoritariamente o meu centro do alvo, certo? Eu tive por exemplo, aqui, dando exemplo, eu vou medir pressão arterial, tá, de uma população, estimar a prevalência de hipertensão, por exemplo, tá, numa população X. E aí eu uso esfigmomanômetros que são descalibrados. E aí ele não vai acertar o alvo, o centro do alvo, porque ele está enviesado, então ele é não válido, tá? Mas ele poderia, nesse exemplo, ele ser
preciso. Eu posso ter, se eu errei, ele está enviesado porque ele está mal calibrado, mas se eu fizer para 100 vezes eu repetir a pressão arterial, eu vou chegar a valores muito próximos. Seria o terceiro exemplo, que ele é não válido, mas ele é preciso, tá bom? Só está descalibrado. E o terceiro, ele com certeza não é preciso, certo? Porque ele está bem disperso, mas ele pode ou não ser válido, não tem nem como saber se ele está válido, muito válido, se ele está válido ou não, certo? Provavelmente ele não é válido também. Só para exemplificar, quais os 3 tipos de vieses que a gente pode encontrar nos estudos epidemiológicos, tá? Isso é fundamental. É por isso que eu estou trazendo esse tipo de conceito aqui, tá? Vocês já viram várias vezes, certamente, seguramente, mas quando você vai escrever, vai redigir um artigo científico, quando você vai revisar um artigo científico de um estudo epidemiológico, você tem que buscar ver quais foram os possíveis vieses, tá? E não tem problema ter viés. Assim, os estudos vão ter vieses, fiquem tranquilos. A questão é como eu trato e como eu comunico e dou transparência desses possíveis vieses. E é uma prática elegante você, no seu artigo científico, no seu TCC, você pensar nesses vieses, apontá-los antes que o revisor, o editor da revista, enfim, o seu orientador aponte ou pergunte, tá? Porque eles vão perguntar. Então, assim, viés de seleção é muito comum, certo? Então, você seleciona de uma forma enviesada uma população. Por exemplo, Vigitel uma metodologia, né, um tipo de pesquisa muito importante no Brasil, tá? Durante muito tempo, até hoje, os dados eles são o que temos para prevalência de várias doenças, certo? Porém, ele tem um possível viés de seleção. Por quê? Exemplo, se você observar o Vigitel, o próprio nome disso, você faz a pesquisa por telefone. Antigamente, você poderia ter uma limitação no acesso ao telefone. Antigamente era menos acessível. Hoje em dia não. Hoje em dia é super fácil, muito mais barato, né, para você ter ter um telefone, por exemplo. E então hoje não seria tanto um viés de seleção, mas sei lá, alguns anos atrás você poderia estar enviesando para pessoas que têm maior nível social, tá? É um possível viés de seleção. Você vai fazer um estudo, né? Você quer generalizar aí a prevalência de hipertensão numa população e você faz um estudo somente no seu bairro. É um viés de seleção. Você não consegue nem na tua população né, de base, tua base populacional, garantir que o resultado que você encontrou nessa tua amostra do teu bairro, se ele é válido para o restante da população, tá? E aí vários outros exemplos. O viés de classificação ele é muito comum também de acontecer, e é o exemplo que eu dei ali do viés da pressão arterial e ter esse esfigmomanômetro descalibrado. Por isso, quando você vai fazer uma pesquisa, né, um survey, geralmente você faz um estudo piloto antes, porque daí você testa antes esses vieses aí de classificação, se houve ou não, você tenta ver se teu instrumento está calibrado, se ele está preciso, tá bom? E aí, outro viés, por exemplo, é viés de informação, né, que eles são sinônimos, na verdade, de classificação e informação, mas tem um viés de memória, que é um clássico, tá? E ele, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa, tá? E a partir um caso controle, por exemplo, tá? É mais comum. Você, a partir de um evento raro,
Exemplo, uso de dipirona e fazer anemia plástica. Tá? A anemia plástica é um evento raro na população. Se você fizer uma coorte, você vai precisar de um número amostral gigante para conseguir pegar uma outra pessoa que talvez tenha a doença. E aí, ainda assim, vai ser muito difícil você conseguir fazer os cálculos estatísticos, porque o número de doentes, ele talvez inviabilize de você fazer o cálculo, e isso vai gastar muito dinheiro, tá? Então, faz-se o caso controle. O que você faz? Você pega, então, os pacientes num centro de referência, terciário, quaternário, de anemia plástica, e você pareia, né, faz um pareamento com uma população que tem as mesmas características sociodemográficas, né, sexo, idade, nível socioeconômico, etc. Tá? O maior número possível, né, o melhor pareamento possível desses dois grupos. Define o tamanho desses grupos, você que define a priori, e você procura identificar, no passado, identificar alguns fatores de risco, por exemplo, a dipirona, tá? Só que qual que é o problema? As pessoas geralmente não se lembram direito se elas tomaram, não tomaram, né? Tem um viés de memória, tá? É outro viés é um clássico aí de viés de classificação, de informação. Confundimento é outro viés bem importante. Por exemplo, fator de confusão. Um fator de confusão, vou dar um exemplo bem grotesco aqui, bem, enfim, você vai avaliar a prevalência, por exemplo, de doença cardiovascular, tá? E você identifica que o uso de óculos está fortemente associado a uma doença cardiovascular, tá? Por exemplo, infarto agudo do miocárdio. Provavelmente, você vai encontrar esse tipo de resultado. Só que, assim, ele não tem o nexo causal, não faz sentido do ponto de vista clínico. E por que você encontra isso? Porque, geralmente, as pessoas que usam óculos são pessoas mais idosas. Então, na verdade, não é o uso do óculos propriamente dito, não é ele o fator de risco, tá? Para desenvolver infarto agudo do miocárdio, mas sim a idade que é o fator de risco, tá? Então, é um exemplo aí de fator de confusão, tá bom? Muito bem. Indo para o terceira parte aqui, muito rapidamente, tá? Agora é um pouco mais prático, é um pouco menos maçante. 4 sugestões aqui de livros, tá bom? Como ler artigos científicos, tá? E fundamentos da medicina baseada em evidências. Fundamentos da medicina baseada em evidências desse grupo aqui de pesquisadores, certo? O Evidência Clínica Conciso da BMJ, né, a Sociedade Brasileira de Medicina e Família, ajudou na validação, na tradução desse livro, é um outro livro bacana. E o Current, né, Diretrizes Clínicas em Atenção Primária à Saúde, tá bom? São 4 referências, aí tem muitas outras. O livro, né, do Tratado de Medicina de Família, o capítulo de Medicina Baseada em Evidências foi escrito, né, pelo professor Ayrton Stein. Ele está simplesmente fantástico, tá? Eu acho que esse capítulo já supre boa parte aí da medicina baseada em evidências. O que a medicina baseada em evidências ela traz? Ela foi cunhada lá atrás, ou utilizada, ganhou notoriedade, certo? A partir do David Sackett, muitos anos atrás. Depois disso, ele, não sei o que aconteceu, ele meio que se cansou da medicina baseada em evidências, e se você perguntar para ele, ele nega tudo e diz que não tem nada a ver com isso, mas ela foi evoluindo, né, ao longo do tempo, e ela traz para nós
especialmente quando eu vou tomar uma decisão clínica, estou com um paciente na beira do leito, estou com um paciente no consultório, ele vai orientar a decisão clínica, tá bom? Nós temos medicina baseada em temos evidência científica para todas as perguntas que a gente vai fazer? Não, mas na medida do possível, a gente deve utilizar as evidências melhores que estão disponíveis, tá? E aí foi cunhado um termo que se chama POIM, tá? Que basicamente são as evidências orientadas no paciente, né? Então, medicina centrada no paciente, que importam, tá bom? E eles são um conjunto aí de experts nessa área e tudo mais, que classificam esse tipo de recomendações, tá? Então, sempre que lê um artigo científico, procurar desfechos que tenham a ver, que sejam relacionados e importem para o paciente como um todo. Exemplo, vocês já viram, né, a pressão que aquelas bombas de infusão, tá, da Medtronic, por exemplo, eles têm no mercado, tá? Só que, assim, geralmente, a bomba de infusão para insulina, ela avalia desfechos intermediários, tá? E essa outra nomenclatura que são Disease Oriented Evidence, que são evidências orientadas na doença, tá? E aí você vê desfecho intermediário, se tua hemoglobina glicada ela foi controlada, percentual de tempo com hipoglicemias, etc, etc. Tá? Que são importantes também, mas eles são intermediários. Mas o que eu quero saber, ao fim e ao cabo, é se o paciente teve menos amputação de membro inferior, se o paciente teve menos infarto, AVC, se ele viveu mais, se ele viveu melhor. Então, essa é a diferença, tá? Entre os POIs e os DOIs. E aí, quando você pensa, está lendo um artigo científico ou está elaborando um artigo científico e você quer que as suas questões sejam respondidas, então esse método mnemônico PICO, ele pode, recomendo que seja utilizado. Então, qual é a população, o problema que você está tratando, qual tipo de intervenção, o indicador que você utilizou, tá? E aqui é muito importante essa diferença entre os POIs e DOIs, tá? Comparação, né? Qual outra medida, né? Qual o padrão de comparação eu tenho e qual o desfecho propriamente dito aí para esse tipo de estudo que eu estou analisando, eu estou escrevendo. Aqui a hierarquia dos estudos, tá? As meta-análises, sempre que eu fui buscar um artigo, as meta-análises elas têm maior robustez, tá? E elas têm maior evidência de que o resultado que eu encontrei de fato representa, né, a realidade, enfim, daquilo que eu estou estudando. Os ensaios clínicos, eles são o substrato para a meta-análise, então vem o segundo aí no ranking dos top 5. Depois vem em força de associação a corte, caso controle, e por último, estudos transversais. Incerto, eu diria que é uma opinião de expert. Então, aquelas recomendações, por exemplo, recomendo utilizar vitamina D, dosar vitamina D, para prevenir XYZ de doença, tá? Isso não tem evidência científica nenhuma, não tem ensaio clínico, nem meta-análise que reforcem, que respaldem esse tipo de intervenção, tá? Então, seria o 6, o pior nível de evidência, tá bom? Aqui o pico, novamente. Instrumentos de avaliação, então, se eu usar estudo observacional, tem um instrumento Strobe, tá? Experimentais randomizados do consorte, revisões sistemáticas Prisma e estudos diagnósticos aí o START. Grau de recomendação, tá? Atualmente se utiliza o GRADE, certo?
que é o grade? É um grau de recomendação desenvolvida por instituições sólidas, confiáveis, tá? E aí eu posso ter um grade A, que seria alto. Os autores recomendam, né, e dizem que, né, que tem muita confiança que o verdadeiro efeito é próximo do valor estimado. Ele pode ser moderado, baixo ou muito baixo, tá? A, B, C, D. E o grade, ele pode ser né, diminuído, assim, ou ele pode ser aumentado. De que forma? Ele pode ter maiores riscos de viés, tá? Então o grade ele pode mudar, sofrer diminuição aí dessa posição, dessa recomendação. Ele pode ter inconsistência, imprecisão, pode ter viés, certo? E o que pode aumentar? Se eu tenho uma magnitude grande do efeito, né, um estudo muito robusto, gradiente dose e resposta para estudos experimentais, tá? Eles podem aumentar o grade. Aqui eu deixo para vocês quais são as instituições e quais são os sites que trazem um conjunto de informações que são muito relevantes assim em medicina baseada em evidências, tá bom? E aqui recomendo fortemente que, né, que vocês na residência utilizem, aí é no seu dia a dia falando, tá? Algumas ferramentas e plataformas que subsidiem, tá, a tomada de decisão baseada em evidências. Dynamed é uma delas, mas ela é muito pouco prática se você quer uma coisa rápida, uma resposta rápida. Exemplo, eu utilizo a amoxicilina de forma empírica, numa amidalite, que eu não sei se é bacteriana ou viral. É uma pergunta. Eu preciso de alguma coisa rápida? Não é o Dynamed. Se eu quero me aprofundar no tema, Dynamed é fantástico, incrível para isso. BMJ Best Practice tem a vantagem de ser traduzido em português, né? Traz o nome dessa revista, incrível. E ele é muito rápido, prático e baseado em evidências também. Recomendo fortemente. A gente utilizou, né, para os nossos médicos de família ali no Sírio-Libanês, eles utilizaram muito, tá? Utilizava o UpToDate também, mas o UpToDate, enfim, ele é tiro curto, mas nem sempre é tão baseado em evidências assim. Esse TRIP, na verdade, eu trago para vocês, mas na verdade, eu nunca utilizei. O TRIP estava como recomendação lá no capítulo do professor Ayrton Stein, tá? Falando de projeto de pesquisa, esses são... E eu já estou indo para o fim, tá? Eu sei que eu já estou passando aí do tempo, mas, assim, são esses 3 livros aí que eu recomendo, tá? O segundo livro, na verdade, é um clássico, assim, para como estruturar um questionário, certo? Você não vai encontrar... É muito difícil encontrar algum livro, algum manual, alguma coisa que traga de uma forma prática como montar um questionário, como elaborar perguntas, tá? E esse é um livro, ele está esgotado, eu procurei hoje, eu procurei, não achei, eu devo ter emprestado para alguém. Se eu emprestei para algum de vocês, por favor, me devolva. Não precisa mais, que hoje eu comprei meu exemplar. Se quiserem, na estande virtual tem mais 14, tá? Eu comprei o 15º aí. Como fazer tese em saúde pública, é um excelente livro também, recomendo muito que utilizem também, tá? Eu utilizei bastante no doutorado. Aqui, como não vou gastar muito tempo aqui, basicamente, assim, o que eu devo buscar Ok. quando eu vou ler um artigo científico, e aí o título talvez seja o melhor, é o que você tem que se preocupar, assim, se você escolher um título ruim, que não traduza, que não chame atenção, que não gere a curiosidade do leitor, ele vai pular, ele não vai ler teu artigo, tá? O segundo ponto fundamental é fazer um bom resumo. Se você não fizer, a maior parte dos leitores vai ler só o resumo, tá? Então, e não vai seguir o artigo. Então, você tem que fazer um resumo que realmente seja conciso, seja preciso, traga as informações principais do teu artigo, tá? E aí, algumas dicas aí das demais sessões aí do teu artigo, tá bom?
Aqui também algumas dicas eu deixo para vocês, tá? Em relação a como ler artigo científico, alguns conselhos que estão naquele livro de como fazer tese de saúde pública, e alguns deles, os laranjas aqui, são minhas sugestões. Então, defina com precisão sua área de interesse no seu projeto de pesquisa, selecione o tema que mais se apaixone. Para mim, eu geralmente sempre fui mais pragmático, tá? Eu nunca fui muito nessa recomendação, mas como é uma coisa que você vai se debruçar durante alguns meses, seria bom algum tema que você goste, que tenha, né, afinidade pelo tema. Aqui tem que ser tiro curto, como sugestão. Não queira responder todas as perguntas do mundo, seja mais preciso, foque e seja menos ambicioso, tá? Indo na metodologia ágil, fazer pequenas entregas, assim, e é melhor você entregar alguma coisa mais delimitada e não tão robusta, tão parruda, assim, especialmente no TCC, ou TCR, né, que vocês estão passando, tá? O mais importante é vocês passarem por todas essas etapas e entenderem como funciona, tá? Todas elas, e se apropriarem, tá bom? Buscar orientador apropriado, isso é muito comum ouvir de quem fez doutorado, mestrado, reclamar bastante do orientador. Eu tive muita sorte, assim, e recomendo para todos aí, professor Medronho, incrível, tá? Como orientador. Defina logo seu objeto de pesquisa, minha orientação, minha recomendação, e conclua rápido a pesquisa de campo, para você ter mais tempo para se dedicar à parte mais lúdica, né, que é ficar fazendo as análises e tudo mais, tá bom? Aqui as etapas, então, né, do projeto de pesquisa, como elaborar o projeto, depois o cronograma, ter orçamento, considerações éticas, a coleta, análise de dados, a redação, tá? Aqui como estrutura um projeto de pesquisa, isso como recomendação, mas você pode encontrar outras formas de estruturar também um projeto de pesquisa. Um modelo aqui de calendário, tá? Esse eu peguei, por exemplo, do meu de pós-doc, então, enfim, acaba sendo um modelinho muito parecido dos projetos, tá? Mas não foge muito disso. Então, desde a revisão bibliográfica, aqui no caso da solicitação, limpeza dos dados, pré-processamento, processamento, análise, redação, publicação, tá? E a defesa, né, do TCC também, modelo de orçamento, tá? Geralmente você coloca custeio, insumo. Plataforma Brasil, não esquecer que vocês têm que submeter à Plataforma Brasil, então já se cadastrem lá, submetam, tem que submeter ao Comitê de Ética se você envolver pesquisa com seres humanos, certo? E aí lembrar que tem, né, uma documentação, tem o termo de consentimento livre e esclarecido. Por que é importante Plataforma Brasil? Primeiro, que é uma questão ética, né, em pesquisa, certo? Segundo, que se você for querer publicar, você não publica se não tiver submissão na Plataforma Brasil, tá bom? Na plataforma do Comitê de Ética. Questionário, tem vários formulários, né, para você consolidar os seus dados, tá? Para você, enfim, se você puder aplicar, aí fica uma dica também, um questionário online é melhor, né, se for auto-aplicado para as pessoas, e aí o SurveyMonkey é incrível, né, ele já dá resultados muito rápidos, muito, enfim, já dá Opa, até a Siri se animou aqui. E o Google Forms também é outro muito, muito utilizado. Esse livro aí do César Victor e do Fernando Barros, então, para elaboração de questionário, tá? Aqui eu trago o exemplo do questionário da Duda, né, da Maria Eduarda Valim. Fica como dica aqui também, você já colocar no teu questionário, que você vai aplicar, qual é o nome da variável, e aí você... Porque é difícil, quando você vai jogar, se você não tem um formulário online, né, você fez no papel, quando você vai tabular, jogar né, enfim, seja no Excel, seja no Tabuin, seja em qualquer outra ferramenta, no próprio Forms ou SurveyMonkey, é ruim você ficar vendo nas perguntas,
tá? É muito mais fácil quando já está estruturadinho, assim, você só vai jogando, batendo o olho e pá, você só vê as colunas da direita ali, tá bom? Fica a dica. Aqui, o outro questionário, que foi da Heloísa, outra orientanda minha no TCC lá de medicina da UFSC, tá? Aqui, como estatística, tá? Você vai fazer a análise descritiva, mesmo que você não faça nada muito mais elaborado que isso, você vai ter que fazer alguma forma de estatística, e aí o SPSS é uma boa sugestão. Ele é mais limitado, né? Se você quiser fazer análises mais robustas, ele tem a desvantagem de ser mais limitado e de ser pago também, tá? Ferramentas que são fantásticas e são gratuitas e são muito parrudas, empresas grandes utilizam, e tem uma comunidade, tem muita, você pode aprender muito, encontrar material de consulta na internet. É o R, tá? Requer programação, e o Python também. Desvantagem: curva de aprendizado é muito lenta, né? Só mesmo quem quiser, tiver facilidade de programação. Uma dica que eu aprendi recentemente é essa ferramenta, o Orange. Ele foi desenvolvido eu acho que Romênia, em algum laboratório de inovação de uma universidade lá. E aí eles utilizam o Orange para inteligência artificial. Então, é incrível. Você tabula os dados, vai arrastando, vai conectando assim uma bolinha na outra e de repente cospe lá já sei lá, ou enfim, mesmo a regressão logística, a regressão linear, né, que é o método mais clássico da epidemiologia, quanto da inteligência artificial, tá? O R, ele tem um visualizador também fantástico, que é o Shine, mas isso quem quiser, e pode publicar web também, ele é incrível. Aqui a carinha do Orange, tá? Ele traz elementos gráficos também que são muito bacanas, e ele é gratuito, também é outra vantagem. Para a redação, não esquecer, né, de alguma ferramenta que te ajude a organizar suas referências bibliográficas. Hoje, talvez a mais utilizada é o Mendeley, gratuito também, e ele é fantástico, integra já no Word, e assim, é uma ferramenta fabulosa. Assim, você faz upload, por exemplo, do PDF, do artigo em PDF, ele já estrutura a referência e faz no formatinho, no padrão que você escolher, Vancouver ou a BNT, qual você escolher. Aqui eu trago exemplo de pesquisa prática. Então, a Duda, por exemplo, ela fez avaliação de qualidade de vida em pacientes submetidos à reabilitação cardiovascular, pulmonar e metabólica no município de Florianópolis, em 2006. Aqui o sumário dela, o resumo. E só para mostrar para vocês que ela fez um estudo do tipo quase experimental, e fez em pouco tempo, e menos de um ano, tá? E foi bacanésimo, assim, o estudo dela, certo? E aqui, só trazendo um exemplo de como que a gente apresenta os dados, né? Utilizou ali odds rate com intervalo de confiança 95. Aqui, exemplo, quero ver se tem algum. Tem nível educacional, por exemplo, né? As pessoas que têm mais de 8 anos ali de nível educacional, foi encontrada aí uma associação, certo? Significativa, tá? Em relação a nível educacional nos estratos menores, inferiores, tá? Correlacionando aí com a melhora de qualidade de vida na reabilitação. Outro exemplo, né, de pesquisa foi planejamento familiar e inserção de DIU, tá? Objetivo geral, por exemplo, descrever o perfil epidemiológico das pacientes submetidas à inserção de DIU no Centro de Saúde dos Ingleses, onde eu trabalhava no período de 2005 a 2009, certo? Aqui já foi um estudo transversal, né, seccional, que eu trago como exemplo, tá? E aqui a tabelinha famosa, como que eu correlaciono e apresento aí as variáveis. Bem, passei muito aí do tempo, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero não ter aborrecido demais vocês, porque epidemiologia geralmente é um tema que as pessoas não têm tanta
né, não gostam tanto assim. E quem tiver interesse, quiser aprofundar um pouco no tema e tudo mais, eu estou super à disposição. Não sei se cabe aqui, se a gente tem algum tempo aí para pergunta, resposta, enfim, o que vocês quiserem, eu estou à disposição de vocês. Professor, normalmente a gente abre agora para as perguntas, né? E peço que quem tiver algum tipo de pergunta coloque aqui no chat, ou quem quiser falar também pode abrir o microfone e fazer qualquer tipo de pergunta. Se a coordenadora da residência também, Ana Luísa, quiser falar alguma coisa, também está disponível nesse momento. Jonas, Ana Luísa está representando o Daniel numa outra reunião agora, tá? Acabou de pedir para avisar. Perfeito, sem problemas. Então, vou dar sequência aqui. Quem tiver algum tipo de pergunta e quiser fazer para o professor, pode escrever no chat, então, ou abrir o microfone, igual fez o Davi aí. Ô, Davi, aproveita e faz uma pergunta, cara. Você abriu o microfone? Eu quero fazer uma pergunta, não. Eu quero fazer uma solicitação. Quero uma aula de inteligência artificial aí, ó, pra gente. Mas isso é uma solicitação sua ou da Vanessa? Acho que é da equipe toda junto. Mas a Vanessa está muito interessada também. Tá bom. Enfim, acho que cabe, se vocês acharem interessante, a gente faz sim. Eu acho que é incrível, fantástico, e arriscaria dizer, inclusive, que caberia até para fazer pesquisa no próprio TCC aí de vocês. Tem algumas, enfim, especialmente se a gente buscar algum dado que seja relevante, que tenha um banco de dados mais ou menos estruturado, até como exercício, tem vários bancos de dados que são públicos, que você pode baixar e pode correlacionar. É muito legal. Eu sugeriria para quem quiser fazer, ao invés de ficar buscando o banco de dados, estruturando, fazendo, preparando dados, o que mais leva tempo é você estruturando os dados, tá? E aí eu vou recomendar para vocês uma aula no segundo, se não me falha a memória, foi no Udemy, tá? Em que, assim, são 2 horas de aula no total, e é espetacular. Ele explica ali, usa aquele Orange, é espetacular para você ter uma ideia geral, assim, da inteligência artificial. Tem uma pergunta aqui que a pessoa pergunta se é confiável fazer pesquisa pelo próprio Google Forms, se não tem problemas para poder vazar informações. A questão, né, do vazamento de informações, de fato, é uma questão importante, tá? Nada vai ser seguro, especialmente, e aí nada vai ser 100% seguro, certo? O Google Forms, você pode substituir, por exemplo, pelo Microsoft Forms, que dá quase na mesma. Na empresa que eu trabalho agora, por exemplo, na UHG, eles fizeram a homologação da ferramenta e é a ferramenta que utiliza. Então, a gente utiliza essa ferramenta especialmente se você preparar um ambiente, eu não sei se é o caso aqui de vocês, se preparar um ambiente mais seguro, que você possa embarcar essa ferramenta e minimizar esse impacto aí de vazamento de informações, de hackeamento, etc, etc, etc. Tá? Dependendo da pesquisa, se você não traz dados muito sensíveis, se você não vai precisar, e aí recomendo que seja anonimizado, né, o paciente e tudo mais, toda aquela questão, né, que deve ter cuidado aí com qualquer banco de dados que a gente trabalha, o Google Forms, mesmo sem ter embarcado aí dentro de um servidor e estabelecido assim questões de segurança, ele pode ser utilizado, sim. Depende da pesquisa que você faz. Por exemplo, você quer avaliar plantonistas na UPA
para ver, enfim, se tem diferença, sei lá, de aplicação. Qual ferramenta que o plantonista da UPA utiliza para tomada de decisão? São dados assim que, a princípio, não são tão sensíveis, tá? Mas, mesmo assim, eu faria anônimo, né? A pessoa não precisa se identificar e aí tá, você garante um pouco mais a segurança. Ótima pergunta. Perfeito, professor. Ninguém quis mais fazer perguntas, então eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade em dar essa aula brilhante para a gente e agradecer a todos que estão aqui presentes. Lembrando que a gente teve um probleminha técnico aqui no início, que a gente não conseguiu dar permissão para algumas pessoas entrarem. Mas essa aula vai ser publicada também no portal aqui do Laboratório de Inovação e também no portal da UTIX. Depois você vai poder ter acesso a esse material na íntegra, quem perdeu aí o iniciozinho. Sem mais delongas, professor, muito obrigado. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado a vocês. Até mais. Boa noite.